Olá pessoal, hoje é 1º de junho de 2021. Nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo de número 5 acerca do Egito Antigo. Esse é o nosso roteiro de número 17. Na aula de hoje nós vamos focar principalmente em 3 questões: a religiosidade no Egito Antigo, sua forma de religião. Vamos focar também acerca do processo de mumificação e vamos também ver um pouco sobre o significado da sua escrita e das pirâmides. Então esse é o nosso objetivo, né? Compreender a forma de religiosidade, escrita e o significado das pirâmides. E a nossa atividade é essa que vocês podem ver, são 4 questões apenas para nós respondermos. E a nossa aula vai focar principalmente na página 94 até a 97, 4 páginas. Mas antes de passarmos para falar do conteúdo de hoje, eu vou brevemente fazer a nossa correção da atividade passada. Essa é a nossa atividade da semana anterior. Vocês podem a qualquer momento comparem, né, a minha resposta com a de vocês, e vocês podem a qualquer momento dar pause no vídeo e organizar melhor a resposta de vocês caso esteja incompleta ou errada. A primeira questão ela dizia: com base na linha do tempo da página 89, descreva os 3 períodos da história do Egito Antigo. Então os 3 períodos são esses: de 2700 a 2181 anos antes de Cristo foi o período do Antigo Império. De 2040 a 1782 antes de Cristo foi o período do Médio Império, e de 1570 antes de Cristo a 1069 antes de Cristo foi o período do Novo Império. Como a gente já viu, cada um desses períodos marca um tipo de acontecimento. O período mais antigo da história do Egito, do Antigo Império, é marcado pela construção das pirâmides. O do Médio Império é marcado pela construção de muitas obras de irrigação, que foi possível expandir o Império. Foi no Antigo Império que se deu também a unificação dos 2 reinos, Baixo e Alto Egito. Nós vimos isso na aula anterior. E no Médio Império, além da construção dessas obras de irrigação que permitiu uma fartura, um enriquecimento muito grande do Egito Antigo, foi também quando eles foram dominados, conquistados por outros povos, como os Hicsos. E o Novo Império foi o período quando eles conseguiram sua liberdade e a partir de então começaram a se expandir, conquistar outros povos, outras regiões. A segunda questão diz assim: com base nas páginas estudadas, explique como se deu a unificação do Egito. Lá na página 90 tinha a resposta. Cerca de 300 anos depois, em 3100 a.C., um governante do Alto Egito chamado Menes unificou os 2 reinos e tornou-se o primeiro faraó egípcio. Ele assumiu o controle dos nomos, criando assim um estado unificado. Então foi assim que se deu a unificação dos 2 reinos, Alto e Baixo Egito, criando um único território unificado, né? Estado, quase estado com E maiúsculo, significa país, né? E surgiu assim a figura do faraó, esse rei considerado divino, né? E a terceira questão pergunta justamente sobre isso: como se dava o governo dos faraós? A resposta seria, está lá na página 90. O faraó, que exercia um governo teocrático, era considerado um rei divino, detentor de grandes poderes. Teocrático significa governo, poder dos deuses ou de Deus, né? O faraó ele era considerado uma figura divina, representante dos deuses na terra. A quarta questão diz assim: além de nobres e militares, a sociedade egípcia contava também
com funcionários do Estado. Que funções eram realizadas por esses funcionários? Lá na página 91 estava a resposta. Os funcionários do Estado desempenhavam diferentes atribuições, entre elas fiscalizar as plantações e cobrar tributo dos camponeses. Entre os funcionários do Estado havia os escribas, que sabiam ler, escrever e fazer cálculos e eram muito respeitados na sociedade egípcia. Quinta questão. Quem formava a maior parte da população egípcia e quais eram as atividades desempenhadas pelos escravos? São duas perguntas em uma só, né? Na página 91 estava a resposta de ambas. Da primeira, a maioria da população egípcia era composta por camponeses pobres. A resposta da continuidade da questão. Os escravizados, que em sua maioria eram estrangeiros capturados em guerra, trabalhavam nos campos, nas minas do deserto ou na realização de tarefas domésticas. E a última questão, ela pergunta: com base nas páginas 92 e 93, descreva como o Rio Nilo possibilitou o florescimento da civilização egípcia. Lá na página 92 você tem a resposta escrita. Quem fez a sua própria resposta, olhando a imagem também não tem problema, certo? O Rio Nilo era a principal fonte de água para os egípcios. Todos os anos, entre os meses de julho e novembro, o rio enchia e alagava as áreas próximas às suas margens, depositando nelas uma rica camada de humus. Quando as águas do rio baixavam, o solo de suas margens ficava fértil e apropriado para ser cultivado. Então, essa característica natural do rio Nilo possibilitou os egípcios realizarem grandes plantações, grandes colheitas, que foi daí que veio a sua civilização, a sua riqueza. Tio, eu fiz olhando pela imagem, coloquei que servia para plantar, para criar animais, para navegar, como meio de transporte, tá certo? Tá correto também, tá certo? Eu só coloquei essa parte escrita para que alguém não dissesse assim, não tinha nada nas duas páginas. Eu disse, tem, gente, tá lá, né? Então quem fez com as suas próprias palavras não tem problema, tá bom? E agora a gente vai voltar para falar do nosso conteúdo de hoje, que o foco é da página 94 a 97. Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós estamos no capítulo de número 5, acerca do Antigo Egito, que é uma das maiores civilizações da antiguidade, né? Foi uma civilização extremamente desenvolvida, uma civilização extremamente rica no sentido de fartura, isso graças ao Rio Nilo. Como a gente já viu, era um rio que todos os anos tinha uma cheia e depositava, né, milhões de toneladas de adubo férteis nas terras que eram usadas para as plantações. Então surgiu um poderoso império, né? Reino e depois império. O Egito, vocês podem ver que faz parte, nós vimos, né, do chamado Crescente Fértil, que é a região que começava lá na Mesopotâmia, com os rios Tigres e Eufrates, né, onde surgiram as primeiras civilizações, e se interliga com a região do Rio Nilo, na África, no norte da África. E foi aqui no Rio Nilo, vocês podem ver aqui, né, à esquerda de vocês, onde surgiu a civilização egípcia. Nessa região do mundo que vocês estão vendo, é a região onde surgiram as primeiras e mais antigas civilizações. Reparem que entre a Mesopotâmia e entre o Egito está os outros dois povos que nós estudamos, os fenícios e também o povo hebreu, né? Representado aqui pelas cidades capitais desse povo: Jerusalém, Biblo. Apenas para a gente
visualizar aqui de outra forma, a gente consegue ver o crescente fértil à esquerda de vocês, né? Então foi a existência desses grandes rios que permitiram à humanidade a transitar, a passar de uma fase do seu desenvolvimento que era através da vida nas tribos, quase sempre tribos, um número reduzido de pessoas, porque dependia muito como iria viver tanta gente junto, né? Então foi a partir da existência desses rios que teve a possibilidade de haver grandes colheitas, a criação de grandes rebanhos de animais, que permitiu um grupo cada vez maior de pessoas viver junto. Surgiram assim os povoados, cidades, territórios e reinos, que é o que a gente tem estudado. Uma das características desses povos do Oriente Médio é a construção dessas civilizações de grandes monumentos, como é o caso, no caso dos egípcios, das pirâmides. As pirâmides, vamos ver um pouco mais, elas tinham um significado religioso. Até hoje não se sabe ao certo como foram construídas, mas dentro de todas elas são encontradas câmaras mortuárias, onde se guardava o corpo dos faraós, da nobreza, né, a família do faraó. A teoria mais aceita é que elas eram túmulos reais, né? Eram considerados túmulos para os faraós. Algumas características dos povos do Egito Antigo. As monarquias eram teocráticas, ou seja, os faraós eram considerados também divinos, certo? O monarca era uma mistura de rei e deus. As religiões, elas eram também, no caso do Egito, a religião ela era politeísta, como vocês estão vendo aqui. Significa a crença em vários deuses, certo? E a sociedade ela era dividida em classes sociais. Nós já vimos isso na semana passada. Havia o faraó, juntamente com os nobres, sacerdotes, militares. Abaixo vinha funcionários, comerciantes, artesãos, trabalhadores livres, camponeses e escravos, né? Crescente fértil, nós já vimos. Essa... Cadê? Deixa eu ver se eu amplio mais para vocês verem melhor. Essa, gente, é uma representação real do sarcófago, né? Que era o caixão onde eram enterrados os faraós, né? Cada faraó tinha o seu sarcófago. Foram encontradas dezenas e dezenas de tumbas no Egito Antigo, né? Mas todas elas já haviam sido roubadas, saqueadas com o passar do tempo. Mas teve uma tumba que ela foi achada que não tinha sido descoberta ainda por ladrões, que foi a tumba de um faraó menino chamado Tutankhamon, ou simplesmente Tutankhamon ou Tut, Rei Tut, como algumas pessoas chamam. Então, o sarcófago de Tutankhamon, ele permite a gente ver como era luxuoso, requintado, né, o caixão. Vocês podem ver que o caixão, sarcófago, ele tinha um sarcófago maior, aonde dentro dele tinha um sarcófago menor, como vocês podem ver aqui. E somente dentro desse sarcófago menor era onde estava o corpo do faraó, né? Todo o sarcófago ele é de ouro, incrustado com pedras preciosas, diamantes, rubis, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui algum detalhe, né? De jade, que também é um mineral muito precioso, certo? Então tudo isso só mostrava, além da riqueza, o requinte, o desenvolvimento da sociedade egípcia. Nós já vimos isso na aula passada, de que forma o Egito Antigo ele se desenvolveu ao longo do rio Nilo. Vocês podem ver aqui essa imagem de satélite do norte da África. É uma região desértica
porque é a região do deserto do Saara, mas ao longo do rio Nilo vocês conseguem ver que é muito fértil, né? Tudo verde. E foi justamente aí onde surgiu a civilização egípcia. Vimos também que o Egito inicialmente era dividido entre dois reinos, do Baixo Egito, simbolizado aqui pela coroa vermelha, e do Alto Egito, simbolizado pela coroa branca. Inclusive foi uma questão da nossa atividade, né? A unificação do Egito, que muitas vezes ela vem na prova, né? A partir das duas coroas, né? A união da coroa vermelha com a coroa branca, que significou a unificação do Egito em um único reino. Aqui é uma vista hoje do Rio Nilo. Vimos também de que forma o Rio Nilo foi utilizado para desenvolver toda uma civilização. Plantações, sistema de canais, de irrigação, né? Medições de terra, tudo isso só foi possível graças ao Rio Nilo ser perene, nunca secar. E sempre entre o mês de julho e novembro havia aquela cheia que a gente já viu sobre ela, né? Passando aqui, porque a gente já viu essa parte do conteúdo, acerca da unificação, acerca do poder do faraó. Também já vimos que o faraó ele era considerado tanto um rei, como também um deus, né? Ou um filho de Deus, aquele que tinha o direito de governar. Por quê? Porque ele não era um simples homem, né? Era assim que os egípcios viam o faraó, né? Aqui nós temos algumas imagens de bustos de faraó, como Hatshepsut, que era uma faraó mulher. Pouca gente sabe que chegou a haver um faraó mulher no Egito, Hatshepsut, mas a gente consegue ver aqui alguns detalhes femininos dela, como os seios, né? Outro faraó, Akhenaton, né? E Ramsés III à direita. Um símbolo do poder dos faraós, nada mais simbólico do que a esfinge e as pirâmides, né? Até hoje não se sabe como possível foi construir tamanhas obras. Cerca de 150 metros de altura, no caso da maior pirâmide, mais de 2,5 milhões de blocos de pedra, cada um pesando de 5 até 100 toneladas. Então, como construir, né, algo tão grandioso? Até hoje não se sabe ao certo. A gente pode ver aqui o perfeito alinhamento com os pontos cardeais, né? Poder dos faraós. Aqui é uma vista de algumas pessoas no topo da pirâmide. Isso permite que vocês vejam o quanto elas são altas, né? Aqui, ó, bem ao topo da pirâmide. Passando um pouco mais, eu vou poder dos faraós, mas aqui tem alguns bustos de faraós, Tutmés III, Quefren e Tutankhamon. Vou passando aqui, gente, porque é uma parte do conteúdo que não vai dar tempo nós vermos mais detalhadamente. E chegamos aqui ao ponto da religião no Egito. Algumas características sobre a religião no Egito Antigo. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Cada um desses deuses tinha uma finalidade, influenciava em um âmbito da vida. No nascimento do sol, na colheita, na fertilidade das mulheres, na bravura, na guerra, né? Amon era um deus, Ra. Cada um desses era um deus responsável por algo. Amon, Ra, Osíris, Ísis, deusa do amor, da fertilidade, Horus, deus do tempo, Sete, deus do deserto, Anubis, o deus do submundo, aquele que recebia as almas, Tote, o deus do conhecimento, Bastet,
Eles representavam forças da natureza, né? E cada um era responsável por uma área da vida. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Para eles, a alma era eterna, né? Não morria. E uma das formas de conservação do corpo para a vida após a morte era a mumificação. Então, no caso da nobreza, dos faraós, por exemplo, eles eram mumificados. Era um processo extremamente desenvolvido, né? Durava cerca de 80 dias para fazer o processo completo de mumificação, e é um processo que até hoje também se perdeu no tempo, não se sabe como era feito, né? Se vocês puderem olhar aqui, a imagem do Ramsés III, que foi um importante faraó, ela é uma múmia que tem mais de 3.500 anos, cerca de mais ou menos 3.500 anos. Então vejam que ele conserva, o processo de mumificação era tão desenvolvido que conservou até hoje a pele, né? A pele, todo o tecido, cabelos, os traços do rosto. Ele foi um faraó que morreu já na velhice. Os traços, né, da idade, tudo foi conservado. Até a pele grudada no corpo, como vocês podem ver, né? O processo de mumificação conservou. Esse é um processo, um conhecimento que se perdeu no tempo, como eu já falei. Qual era o intuito da mumificação? Era preservar o corpo para a jornada eterna, né? Era preservar o corpo para a vida após a morte. Então, os faraós tinham seu corpo preservado porque era com essa preservação que ele iria estar bem no outro lado da vida, né? Então, os egípcios tinham um grande conhecimento de medicina, de química. Aqui nós temos alguns deuses do panteão egípcio. Osíris, o primeiro da esquerda, deus da vida após a morte. Íris, deusa da maternidade, da magia, da fertilidade. Horus, deus da vigilância, do céu, da proteção, da guerra. Tote, deus do conhecimento, da sabedoria. Ra, deus do sol. Sete, deus das tempestades, do deserto e do caos. Amun, rei dos deuses e deus dos ventos. Ptah, deus da criação, das artes e da fertilidade. Hathor, deus do céu, do amor, da beleza e da música. Sekhmet, deusa do fogo, da guerra e da medicina. Anubis, protetor dos mortos e embalsamento. Imat, deusa da verdade, da justiça, deusa da verdade, da justiça e da retidão e da ordem. Então aqui são alguns dos deuses do panteão egípcio e mostra o quanto eles eram politeístas, né? A crença em vários deuses. Um pouco da religião no Antigo Egito. Esse pergaminho, aliás, um papiro, né? Esse papiro mostra como se dava a crença. Para os egípcios, após a morte, a sua alma era julgada por Anubis. Anubis é o deus com a cabeça de lobo, corpo de homem e cabeça de lobo. E havia a balança da verdade, onde era colocado de um lado as suas ações, tudo que você fez na vida, e do outro a pena da verdade, né? Se a pena da verdade fosse mais pesada do que as suas ações, isso quer dizer que você agiu na vida com verdade, com justiça, então você era aceito na vida após a morte, né? Ia para um lugar melhor. Se as suas ações pesassem mais do que a pena da verdade, isso queria dizer que você agiu na sua vida sem justiça, sem verdade, mentindo, praticando mal, então você não teria direito à vida após a morte, a um lugar bom. Você iria para um lugar
ruim, né? Essa era a crença egípcia. Algo muito parecido com a nossa crença cristã, né? De céu, inferno. Aqui temos alguns animais que eram considerados sagrados para os egípcios. O gato era sagrado, né? O gato simbolizava uma ligação deste mundo com o mundo do além, dos mortos. O touro, o lobo e a coruja são alguns, mas não só esses. O sarcófago, como eu falei, onde era utilizado para velar, enterrar, né, os mortos. Nesse caso, gente, eram a nobreza, né? A nobreza que tinha a prática de usar os sarcófagos. As pessoas mais simples não tinham como pagar por um sarcófago. Esse é um sarcófago de madeira. O que quer dizer? Que era um nobre, mas não era um nobre tão rico, né? Passando um pouco mais, para nós vermos aqui um pouco mais da arquitetura. Vocês conseguem ver que a arquitetura ela é gigantesca, que é do templo de Karnak. Olhem só o tamanho das estátuas, dos obeliscos, né? As pessoas ficam minúsculas perto das obras dos antigos egípcios. Os obeliscos, que são essas formas retilíneas, né, com a ponta pontiaguda, eles eram feitos também em homenagem aos faraós. Era contado geralmente, eles eram feitos após uma vitória em alguma guerra. Então esses obeliscos eles marcavam momentos especiais da vida de um faraó. Ele geralmente vem contando a história daquele faraó, né? Alguns egípcios foram levados do Egito para outras regiões do mundo, como para os Estados Unidos, para a Itália, foram transportados. Deixa eu passar aqui um pouco. A escrita no antigo egípcio era a escrita chamada de hieróglifa, né? As palavras eram simbolizadas por símbolos, certo? Aqui nós podemos ter uma ideia, por exemplo, da letra A, representada por um pássaro, B por um pé, tornozelo, né? CK representado por uma tigela, uma mão representava D, né? Então eram os símbolos que eram responsáveis por representar as palavras. Um pouco da herança egípcia. Cerveja vem da cevada, é uma prática egípcia. Vinho da uva, pão e trigo também vem do Egito. Carimbo, reprodução de texto. Bonecas, brincadeiras, bola de gude, dança do ventre, né? Matemática, geometria, como o próprio pi, estudo das formas, par de aliança, a troca de aliança entre noivos, são algumas das heranças dos egípcios para a nossa cultura. Mas destaco aqui principalmente a escrita hieróglifa, baseada em símbolos, né? Há vários hieróglifos que foram resgatados com o tempo em placas de pedra, em monumentos, em templos, nas próprias pirâmides, contando a história daquele faraó ou de um acontecimento naquele período, certo? Os hieróglifos eles eram extremamente detalhados, pintados. Algumas pinturas de hieróglifos eles eram entalhados na pedra do templo e eram também pintados. Então, algumas dessas pinturas e representações foram preservadas pelo tempo, como essa que vocês estão vendo, e vocês conseguem ver o quanto era bonito, o quanto era detalhado, né? Bem rapidinho, gente, queria aqui apresentar o nosso conteúdo a partir do livro. Então, na 94, a gente já fala da religiosidade egípcia, um pouco dos deuses, a característica do politeísmo, como vocês estão vendo aqui em negrito, né?
a crença em vários deuses, a crença na vida após a morte, a importância da mumificação. Para que o faraó tivesse uma boa vida após a morte, era preciso o corpo estar conservado. Então tinha esse significado religioso, a conservação. Lembrando que as múmias, ela era o corpo daquela pessoa, mas os órgãos, coração, a gente só tem um, né? Coração, fígado, rins, todos os órgãos e o cérebro eram retirados e guardados em urnas, né, junto ao sarcófago. Por quê? Porque eles sabiam que se deixassem os órgãos junto do corpo, iria em algum momento apodrecer, né? Então eles tiravam os órgãos e deixavam guardados em urnas, certo? A tentativa do monoteísmo, que foi a tentativa do rei Akenaton, faraó Akenaton, em mudar o culto dos egípcios da crença em vários deuses para acreditar em um único Deus, o deus Aton, que passou a ser simbolizado pelo símbolo do sol, seria o deus Sol, né? Essa crença não deu muito certo. Quando o faraó Akenaton morreu, os egípcios derrubaram os templos dedicados a Aton e voltaram a cultuar todos os outros deuses que faziam parte da história egípcia. Aqui na página de número 95, nós temos a escrita egípcia, que é os hieróglifos. É uma escrita complicada, porque toda escrita baseada em símbolos, ela é complicada, né? Mas foi possível os estudiosos fazerem a tradução dos hieróglifos, e graças aos hieróglifos deixados pelos egípcios, hoje nós sabemos um pouco da sua história, da sua sociedade. Aqui seria, por exemplo, uma fonte. Que fonte? Material e escrita, não é isso? Material porque os hieróglifos, vocês podem ver, eles são entalhados na pedra. Os templos, as construções no Antigo Egito eram feitas todas de rocha, de pedra. E o hieróglifo era detalhado na pedra, né? Então, o templo é uma fonte material e os hieróglifos são uma fonte escrita, né? Os hieróglifos. Cadê? Os hieróglifos, eles eram também escritos em papiro, que era uma forma de papel feito de junco. Aquele mato que nasce na beira de lagoa? Pois é. Aquele papel era colocado para secar, unido, e escrevia-se por cima dele, né? Por isso chamado de papiro. Pessoal, os trabalhadores nas grandes pirâmides. As grandes pirâmides do Egito, como a gente já viu um pouco, até hoje é um certo enigma, né? Antes achava-se que elas tinham sido feitas principalmente por escravos. Hoje já se sabe que não foi bem assim, porque novas fontes foram achadas, como, por exemplo, o pagamento, né? Fontes que falavam do pagamento de salário. A cada trabalhador recebia em um determinado período uma quantidade de pão, trigo, leite, cevada, que era utilizado para fazer cerveja, tecido, né? Pessoas enterradas em covas separadas. Isso revelava que a pessoa era livre, porque se fosse escravo não tinha esse direito, né? E se sabe que principalmente foram pessoas... Tinha escravos? Sim, mas eram principalmente pessoas livres que ganhavam para realizar aquele trabalho, né? O significado das pirâmides é um significado religioso. Em grande parte dos estudiosos acham que elas eram construídas para serem túmulos, e a hipótese é que elas tenham sido construídas a partir de rampas, né? Então, é aqui na página 97 que a gente finaliza a nossa leitura do livro, da 94 a 97, e a gente vai agora para o nosso grupo fazer a resolução da atividade de hoje, tá bom?
Um abraço, gente.